Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: a ida de Abrão ao Egito. Considerando o texto de Gênesis, capítulo 12, versículos 10 ao 13. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma, por amor de ti. Gênesis capítulo 12, versículos 10 ao 13. Aqui temos: ponto número 1. Uma fome na terra de Canaã, uma fome terrível. Aquela terra produtiva tinha se tornado estéril, não somente para punir a iniquidade dos cananeus que ali residiam, mas para testar a fé de Abrão, que ali estava temporariamente. E foi um teste muito amargo. O teste verificou o que ele pensava. Primeiro, a respeito de Deus, que o tinha conduzido até ali. Se ele não estaria pronto a dizer, murmurando como a sua semente, que tinha sido trazida para morrer de fome. Êxodo 16, verso 3. Nada aquém de uma forte fé poderia conservar os bons pensamentos a respeito de Deus sob tal providência. Segundo, sobre a terra da promessa, se ele julgaria a sua concessão merecedora de aceitação, e uma consideração valiosa para o abandono da sua própria terra, quando, aparentemente, era uma terra que devorava os seus habitantes. Agora, ele era posto à prova, quanto a se poderia preservar uma confiança inabalável de que aquele Deus que o havia trazido a Canaã iria sustentá-lo ali, e se poderia alegrar-se nele como o Deus da sua salvação, quando a figueira não floresceu. Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18. Observe que, primeira observação, uma fé forte é normalmente testada com diversas provações, para que se ache em louvor, e honra, e glória. 1 Pedro 1, versos 6 e 7. Segunda observação, às vezes, agrada a Deus provar com grandes aflições para aqueles que são apenas jovens iniciantes na fé. Terceira observação. É possível que um homem esteja no caminho do dever e no caminho da felicidade, e ainda assim encontre grandes problemas e desapontamentos. Ponto número 2. A ida de Abrão ao Egito por ocasião desta fome. Veja quão sabiamente Deus provê para que haja abundância em um lugar, quando havia escassez em outro, para que, como membros de um grande corpo, não possamos dizer uns aos outros: não tenho necessidade de vós. A providência de Deus cuidou para que houvesse abundância no Egito, e a prudência de Abrão fez uso da oportunidade. Pois nós tentamos a Deus e não confiamos nele se, em tempo de aflição,
não usarmos os meios que ele graciosamente possibilita para nossa preservação. Não devemos esperar milagres desnecessários, mas aquilo que é particularmente notável aqui, para louvor de Abraão, é que ele não se ofereceu para retornar, nesta ocasião, à terra da qual tinha saído, nem sequer em direção a ela. A terra do seu nascimento estava localizada a nordeste de Canaã. Portanto, quando ele precisou, durante algum tempo, deixar Canaã, ele decidiu ir para o Egito, que está ao sudoeste, na direção contrária, para que não parecesse que estava olhando para trás. Veja Hebreus capítulo 11, versículos 15 e 16. Observa ainda que quando ele desceu ao Egito, foi para permanecer ali por algum tempo, não para residir ali. Observe que, primeiro, embora a providência durante algum tempo possa nos levar a lugares aparentemente ruins, ainda assim não devemos permanecer ali por um tempo superior ao necessário. Nós podemos estar peregrinando provisoriamente em algum lugar onde não podemos nos estabelecer. Segundo, um bom homem, enquanto está deste lado do céu, onde quer que esteja, está ali apenas provisoriamente. Ponto número 3. Um grande erro do qual Abraão foi culpado ao negar que Sara era sua esposa e fingir que era sua irmã. As Escrituras são imparciais em relatar os crimes dos mais celebrados santos, que são registrados não para que os imitemos, mas para nossa advertência, para que aquele que pensa estar em pé possa tomar cuidado para não cair. Primeiro, seu erro foi dissimular a sua relação com Sarai, referindo-se a ela equivocadamente, e ensinando a sua esposa e provavelmente todos os que os acompanhavam a fazer a mesma coisa. O que ele disse foi, de certa maneira, verdade. Gênesis capítulo 20, verso 12, mas com o objetivo de enganar. Desta maneira, ele escondeu uma verdade para, na verdade, negá-la e expor, desta maneira, tanto a sua esposa quanto os egípcios ao pecado. Segundo, no fundo, o que motivou foi um temor ciumento de que alguns dos egípcios ficassem tão encantados com a beleza de Sarai, como se no Egito houvesse poucas beldades, que, se soubessem que ele era seu marido, encontrasse alguma maneira de matá-lo, para que pudesse se casar com ela. Ele imagina que eles prefeririam ser culpados de assassinato do que de adultério, que era um crime considerado hediondo naquela ocasião. Ele também tem como certo que havia uma consideração tão santa e tão grande para com os laços do casamento. Consequentemente, ele deduz sem nenhuma boa razão: matar-me-ão. Observe que o medo do homem lhe traz armadilhas, e muitos são levados a pecar por medo da morte. Lucas capítulo 12, versos 4 e 5. A graça na qual Abraão era mais eminente era a fé. E ainda assim, ele caiu devido à descrença e desconfiança da providência divina, mesmo depois que Deus tinha se manifestado 2 vezes a ele. Oh, o que será dos salgueiros quando os cedros se abalam desta maneira?